Mas vamos começar, Minhoca, pelo Fortaleza, por esse 4-0, mais um 4-0, mais um 4-0 contra o Ferroviário, mais um 4-0 em sequência, né? Porque teve o 4-0 contra o Ferroviário, teve o 4-0 contra o Santa Cruz e agora mais um 4-0 novamente contra o Ferroviário. Fortaleza, mais uma vez na semifinal da Copa do Nordeste. Como é que você viu esse jogo tão tranquilo, tão fácil do Fortaleza hoje, Minhoca? Pois é, Lucas. Aí é onde entra já, né, o processo, né, de cada equipe, porque se o Ferroviário, que na minha avaliação foi a grande sensação da Copa do Nordeste na fase de grupos, conseguindo fazer uma boa campanha, né, só foi perder na última rodada, na reta final a gente viu um Ferroviário ali já nas últimas, né? A própria entrevista do Douglas Dias, goleiro do Ferroviário, já era dizendo a gente já estava no limite, dando tudo que podia, já sem perna para tentar escolher. E nos jogos de meio de semana, de uma certa forma, traduz um pouco do que foi o jogo de hoje. Eu até imaginei que o Vojvoda pudesse manter boa parte do time que goleou o Ferroviário uma semana atrás. Jogaria numa linha de 4, não teria o Brits, jogaria com o Pacheco, mas ele não fez isso. Ele fez, de fato, o 3-5-2, tendo o Sebadios, né, ali assumindo o lugar do próprio Brits. E a outra escolha que ele fez, sacou o Galhardo, que também vinha num jejum de gols, né, numa sequência, depois da penalidade perdida ali contra o Cerro Porteño, e escolheu o Romarinho. E eu acho que nessa ideia que o Vojvoda estabeleceu, Lucas, foi determinante para o Fortaleza apresentar o futebol que se espera dele. Naquele início, quando a gente citava, tipo, o Fortaleza tem elenco, tem um treinador que é espetacular, né? Talvez vai ficar marcado na história do Nordeste como um dos melhores treinadores, porque geralmente quando um treinador faz um bom trabalho, geralmente ele não fica no Nordeste, e o Vojvoda, completando agora 2 anos de Fortaleza, tem mostrado, né, a evolução. E no início o Fortaleza ainda estava tentando se acertar. E agora não, agora a gente já começa a ver um crescimento. Então, logo no início do jogo, Lucas, foi assim, avassalador que o Fortaleza fez. O que o Romarinho jogava pela esquerda, o que o Caleb jogava pela direita. Fortaleza já, desde o início, fazendo uma marcação-pressão, tentando recuperar a bola, faz o seu primeiro gol, né? Logo no começo da partida, uma jogada que foi até um escanteio para o Ferroviário, e aí o Fernando Miguel aciona o Carlos Alexandre, dá o passe em profundidade pro Romarinho, e o Romarinho rola ali no meio para o Lucero fazer o seu 8º gol com a camisa do Fortaleza. 2 minutos depois, isso era 5 minutos do primeiro tempo. Aos 7 minutos, jogada agora pelo lado direito, né? O Pochettino abriu a bola para o Caleb jogou a bola no meio, o Pochettino foi lá, 2-0. O jogo para mim foi 2-0, porque eu perdi esses dois primeiros gols aí, cheguei atrasado, não vi os 2 primeiros gols, cedo demais. Não, tal qual tinha sido contra o Santa Cruz, né? Que também o gol saiu com 28 segundos ali. Então, logo no início, o Fortaleza, ele sabia do que ele era melhor, e aí entra o outro lado. O Ferroviário, exatamente por conta de ter feito uma escolha que eu até achei equivocada no jogo do meio de semana, ele colocou força máxima contra o Náutico, né? Eu até falei, eu pouparia no jogo do meio de semana para ter força máxima, quem quer que fosse Sport ou Fortaleza, ter força máxima. Não à toa, o Ferroviário começou com Eric Puga no gol, que é no banco, que é o artilheiro da competição, Felipe Guedes, volante, que é um dos melhores do meio de campo da equipe do Ferroviário. O lateral direito, o Negueba, também estava no banco, ele teve que colocar ali o Lincoln improvisado. E o Fortaleza, pela volúpia que mostrou logo no começo do jogo, o Fortaleza se fez, assim. E se não é o Douglas Dias, o goleiro do Ferroviário, que na minha avaliação é o melhor goleiro dessa Copa do Nordeste, assim, é o goleiro que mais defendeu bolas difíceis. Se não é, muitas vezes, o Douglas Dias, o Ferroviário talvez nem conseguisse uma campanha tão boa como ficou. E esse 4-0 poderia ter sido bem maior. No primeiro tempo, para quem acompanhou, o Douglas Dias teve que fazer pelo menos 3 defesas fundamentais. 2 delas colocando para escanteio e uma que foi do Lucero, num contra-ataque também que o Romarinho, que estava muito bem na partida, né? Jogou muito bom, fez um bom jogo o Romarinho. E o Fortaleza era avassalador. Então, assim, o primeiro tempo do Fortaleza foi aquele primeiro tempo de uma equipe que investiu no elenco que tem para dar todo o repertório ofensivo e defensivo também. Eu acho que foi outro ponto também do Fortaleza que foi mais consistente no jogo. Apesar do Fortaleza ter, né, dado 2 possibilidades para o Ferroviário no primeiro tempo, algumas ali um pouco de desatenção, o Fortaleza, na soma já do primeiro tempo, poderia ter feito 6, sabe? Assim, que não seria exagero, porque o Douglas Dias,
evitou que o Ferroviário saísse já, né, eliminado já no primeiro tempo. Então, aquele 3-0, né, que acabou se confirmando ali, ou foi 2-0? Foi 2-0, né, Luca? No primeiro tempo? Ou foi 3? Foi 3, né? 3-0. Isso. Então, naquele primeiro tempo onde o Fortaleza sobrava, né? Exatamente. No finalzinho do jogo, né? Que foi a jogada novamente com o Lucero, que ele dá a bola ali para o Hércules para fazer o terceiro gol. Golaço. Golaço, exatamente. O Hércules, que é um jogador que tá valendo milhões, hoje eu até falei com... Demais, demais. Não, se jogasse em qualquer clube ali do eixo, jogasse no Botafogo, o Textor já estava fazendo com o que ele fez com o Jefinho, né? Mandar lá para o Lyon, e aí já jogava na França para tentar ganhar dinheiro, né? Então, assim... Já estava cogitado por Ramon para estar nesse jogo agora do Brasil. Certamente, né? Exatamente. Bastaria fazer ali ser escolhido, né? É claro que ele não tem aquela idade olímpica, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, ele é um jogador que, para o Fortaleza já, pelo que eu conversei com algumas pessoas, o Fortaleza já recebeu propostas maravilhosas, mas o Fortaleza estabeleceu ali um valor que é tipo, se sair daqui, vai ter que ser por uma quantia muito boa. E eu acho que o Hércules hoje, desde o ano passado, ele vem se estabelecendo como a possível maior venda que o Fortaleza pode fazer na sua história. Porque ele que o Nordeste, né, Minhoca? Que o Nordeste, né? O Nordeste pode ser qual é a maior. Agora eu não sei qual é a maior, sabe? Acho que é do Lucas Ribeiro, né? Do Vitória. Eu acho que é do Vitória. Foi pro Hoffenheim. Ceará. Vou olhar aqui o valor. Mas eu tenho quase certeza que é o Lucas Ribeiro, o zagueiro do Vitória. Blog do Maestro vai ter fácil. Pronto. Então, assim, era um Fortaleza com a sua formação que vem se estabelecendo como uma equipe titular, mas, ao mesmo tempo, é uma equipe que, por mais que você não tivesse o Galhardo, por mais que você não tivesse o Brits, por mais que você não tivesse outros jogadores que têm totais condições de ser titular, a maneira como o Fortaleza lidou com o jogo foi bem diferente, por exemplo, até mesmo do jogo da semana passada, ou mais ainda, do jogo de 2 semanas atrás, 1-1, que foi naquele duelo. Então, acho que o Fortaleza começou a se entender. Dava para ver isso claramente em algumas jogadas que o Fortaleza já estava sabendo se movimentar melhor, a construção do jogo, Crispim está jogando muito bem, né? A construção com o Caleb, que tem muita qualidade, o Caleb jogando pelo lado direito, Romarinho jogando muito bem. Então, o primeiro tempo, basicamente, ele selou já a classificação do Fortaleza. No segundo tempo, o Ferroviário até fez a mudança, trouxe o Eric Pulga, começou ali tentando dar um pouco de susto, o Fortaleza conseguiu ali evitar as possibilidades, e depois veio o quarto gol. Assim, o Fortaleza até jogou um segundo tempo muito mais já pensando no jogo da semifinal, e com esse resultado, o Fortaleza já sabe que será mandante na semifinal. Tudo bem que pode ter um clássico rei, mas, obviamente, isso para o torcedor do Fortaleza, né? Ou seja, não vai pagar ingresso, porque ele já tem um sócio torcedor, vai só fazer ali o check-in, e, obviamente, vai ter ali aquele prédio central, que geralmente é o acordo que faz ali as duas equipes quando tem um clássico rei, ou pode ser o Sergipe, que também aí seria Fortaleza mais favorito, né, se enfrentar o Sergipe. Então, uma vitória categórica, a equipe vai se aprumando cada vez mais, e um resultado que mostra, e aí para esse que está mostrando aí na foto o Lucero, né, vivendo grande fase, como diz Miguel Júnior, que trabalha comigo lá na rádio, e que fez a operação da catarata hoje e não pôde participar, ele fala assim, a camisa 9 do Fortaleza cheira a gol, e de fato a história de camisas 9 do Fortaleza vai se estabelecendo agora com um jogador de fora, o argentino Lucero aí, sendo o principal nome desse começo de temporada. Só confirmando, Minhoca, é Lucas Ribeiro mesmo, 16 milhões, comprado junto ao Vitória pelo Hoffenheim. E a notícia que eu recebi demais. Que o Fortaleza recebeu uma proposta de 18 milhões para o Hércules e recusou, porque ele imagina que dá para ganhar bem mais com o Hércules. É isso. A não ser que aconteça uma fatalidade. Absolutamente nada pelo Hércules. Exatamente. Não, vale demais. Hércules só não será a maior venda do futebol nordestino se acontecer uma fatalidade do futebol, que, se Deus quiser, não vai acontecer. Mas o potencial... porque tem o fator Bahia agora, né? O Bahia pode trabalhar talvez em cifras que para o Nordeste... Mais na frente, né? Não, eu sei. Não, agora é muito difícil imaginar. Agora não dá, não. Estou dizendo assim, porque eles são um player no mercado que, queira ou não, sem dúvida, né, tem um acesso direto à Europa, dependendo do contexto ali, e meio que pode fazer uma negociação meio que em casa, né? Passa um cara daqui, tipo, Jacaré chegando no Manchester City para jogar com o Guardiola.
Exemplo, certo? É um exemplo. Não, Meu Deus. um exemplo. Mas é impressionante, impressionante o que joga Hércules e o que tem jogado Caio Alexandre também. Hoje fez um jogo primoroso, assim, né, Lucas? Sim, joga demais. São peças individuais aí do Fortaleza. Tem um coletivo muito forte, isso há muito tempo, desde a era Vojvoda aí, muito forte o coletivo. É um time que joga, que preenche o campo de uma maneira muito ampla, mas esse Fortaleza, desse recorte agora, você tem peças individuais muito, muito fortes, né? Caio Alexandre, Hércules, você tem Lutero, Benevenuto vem, assim, é um cara que já está consolidado ali na zaga, mas é um Fortaleza que vai se armando assim cada vez mais forte, né? Acho que tá mudo. Alguma tá coisa mudo, aí Luca. tá desativado. Agora foi. Desplugou aí. Beleza, já foi o negócio aqui. Pois é, sem sombra de dúvidas, cara. Eu já vi muitos times assim do Fortaleza que tinham muita qualidade, mas nesse parâmetro eu nunca tinha visto nada igual no Fortaleza, né? Hoje o Fortaleza entrou em campo com 11 jogadores que são muito bons. Há muito tempo, cara, eu não vi um jogador no Fortaleza como Hércules que eu achava que, tipo assim, o Ederson, tudo bem. O Ederson é um jogador que eu olhava e sempre pensava, pô, o Ederson vai sair daqui para a seleção. Mas isso era muito raro, né? Fazia muito tempo que eu não via, por exemplo, 2, 3 jogadores jovens no Fortaleza que eu pudesse olhar isso, né? Como são o Caio Alexandre e o Hércules, né? São 2 dessa vez. O Fortaleza é um time muito forte. Hoje a gente tirou o Lutero, entrou o Thiago Galhardo, entrou o Dudu, deixou ali jogadores como entrou o Moisés, tem jogadores que não jogaram, que não estão jogando, como lesionados, como Pedro Rocha. O Fortaleza ainda está no mercado atrás de jogadores, né? Mas com essa extensão da janela de transferências, jogadores como o Bernardo Chapo, né? Que o Fortaleza está aí negociando também, do Ituano. Caleb jogando muito bem, mais uma partida muito consistente do Caleb. Para mim é muito, além de um orgulho, porque foi um elenco que foi sendo montado aos poucos nos últimos anos, né? Eu gosto de dizer muito bem que existe o Fortaleza 2018-2020 e o Fortaleza 2021 para cá, claro que existem peças que transitaram entre esses dois times, mas são 2 times muito diferentes em metodologia, em estilo de jogo, em comportamento do elenco, e especialmente de peças, né? O Fortaleza joga de uma forma muito diferente, né? O Pochettino, por exemplo, o Pochettino é um jogador que até provavelmente vou colocar ele aqui nos destaques negativos, mas é interessante a mudança de estilo do Pochettino dentro de campo, né? Ele com o Caleb jogando mais aberto se torna um jogador muito mais como um terceiro jogador de campo do que um jogador que se aproxima mais dos atacantes. Ele faz a bola girar mais. Talvez o torcedor ache que ele está caindo de rendimento quando na verdade ele tem uma outra função dentro de campo. O Lutero, que já chega a 9 gols na temporada, ele foi ali de pouquinho em pouquinho e já tem 9 gols. O Lutero já tem o Lutero já é artilheiro da Copa do Nordeste junto com o Eric Puga, né, com 5 gols. Então, um jogador que vem crescendo, o time vem crescendo de produção. O Lucas Crispim voltou a jogar muito bem. O time jogando 3-5-2 e volta para o 4-4-2 e depois vai para o 4-3-3. Hoje o Fortaleza fez 3-0 e segurou o jogo no segundo tempo. Não tinha necessidade de atacar, de estar se desgastando, porque sabe que tem um jogo importante na terça ou quarta-feira. Depois a gente talvez entre um pouco mais nisso, né? Porque a tabela... Quarta, né? Porque o Ceará joga amanhã. Eu acho que não vai dar tempo de jogar domingo, terça. Eu acho que vai ser na quarta. Eu também tô achando que vai ser na quarta. Os 2 vão ser quarta ou vai ser quarta e quinta, Minhoca? Eu acho que os 2 vão ser na quarta-feira. Porque, assim, quinta-feira eu não acho que vai acontecer o Clássico Rei, se acontecer, porque já tem marcado para próximo sábado, né? O jogo de ida do estadual. Terça-feira também acho que não. É quarta, sem dúvida. Terça-feira eu acho que não. E mesmo assim também, se for o Sergipe, também acho que não. Acho que eles não vão dar um intervalo só de 2 dias. Deve dar um intervalo de 3 dias para jogar, então acho que deve ser na quarta-feira. E eu acho que vai acontecer o mesmo com o duelo ali de quem passar de Sport e CRB. Esse jogo eu acho que talvez dê para ser quinta, esse outro. O outro lado, né? Não sei se eles vão querer colocar 2 jogos no mesmo dia. Eu imagino que o SBT, né, de cada
por exemplo, se acontecer o clássico pernambucano e o clássico cearense, cada um vai querer eu acho que transmitir, cada emissora vai transmitir o seu clássico. É isso, entendeu? verdade. Eu acho que a Bahia também deve transmitir. Tudo quarto. O SBT vai perder a janela da terça-feira à noite? É porque assim, eu acho que vai negociar para quarta. Sabe por que aconteceu isso agora, né? No meio de semana, última rodada da Copa do Nordeste. Por um motivo. É porque não teve Paulista, né? Mas não vai ter também no meio de semana, entendeu? Verdade, o Paulista só vai voltar na final, que é no outro final de semana. Então, acho que devido a isso, a gente só estava tendo jogos às terças no SBT Nordeste por conta do Campeonato Paulista que passava às quartas-feiras. Então, acho que devido a isso, a gente vai ter as semifinais. É palpite, não é informação. Não, mas é uma coisa factível, né? Assim, é o caminho a se tomar, realmente. Também acho. Mas segue aí, Lucas. A gente interrompeu, mas segue aí. Não, sem problema. O Fortaleza volta a estar entre os 4 da Copa do Nordeste, né? O Fortaleza jogou, vai para a sua 5ª semifinal seguida, passou em 2, nas 2 que passou foi campeão, nas 2 que ficou, e outras 2 ficou pelo caminho, contra Ceará e Bahia, que foram campeão no ano, ou seja, Fortaleza, desde 2019, ou ele ganha ou ele perde para o campeão, né? Não tem meio termo, né? Então a gente volta para as semifinais, assim como em 2019 e assim como ano passado, com 4 gols de diferença dentro do Castelão, né? 4-0 no Vitória em 2019, 5-1 na Atlético de Alagoinhas ano passado. Dessa vez não foi um time baiano, né? Nenhum dos 3 passou. Mas também só tá pegando babinha, né? Nessas quartas de final. Pô, mas não tem culpa, né? Eu faço. A gente faz o nosso trabalho e a gente ganha, né? Até quando é segundo, pega uma baba, pô. Rapaz, time para ser campeão também tem que ter sorte. Claro, Luca, aí é nessa hora que você devolve assim. Então empatasse o jogo no meio de semana. Não ganhasse o jogo. Fica em segundo e pega o Ferroviário. Mas o Ferro, eles têm mais lembranças do Ferrão. Eles têm mais lembranças do Ferrão. O Ferroviário em Pernambuco, ele tem que ser cumprimentado, o Ferroviário. Eu lembrei desse jogo hoje, quando estava 3-0 pro Fortaleza. Eu lembrei, estou na casa de um amigo meu aqui, do esporte, inclusive do Clube 45. Da Copa do Brasil, aqui da Copa. Aí eu lembrei, eu disse 3-0, ele falou assim, acabou, né? Eu disse, o Ferroviário já aprontou contra o esporte. Que eu lembro o jogo, O Ferroviário já aprontou contra o esporte. O Ferroviário é inesquecível. Contra o Santa, né? O Ferroviário é chatinho demais, cara. O Ferroviário é um time muito... Ganhar 2 vezes o Ferroviário na mesma semana por 4-0, bicho, é um feito assim que na história do Fortaleza é único. Se a gente fosse fazer um debate assim de equipes que não tem tanto peso no Nordeste, que já causou um estrago grande em várias equipes de peso do Nordeste, o Ferroviário era um grande cotado, assim, porque já meteu 7 no Bahia, já ganhou do Vitória, já eliminou, né, o Sport aí na Copa do Brasil. Então, assim, tem umas cartas pesadas o Ferroviário a colocar, viu? Hein? Verdade. Enjoado demais, cara. Enjoado demais. É isso. Aí o Fortaleza, indo para análise individual, Luca, queria que você puxasse aí quem você considera que foi destaque aí nesse 4-0, enfim. Na verdade, é elencar os melhores, né? E se é que você consegue puxar alguém de lado negativo de um jogo tão bom do Fortaleza, tão tranquilo. Assim, 3-0 sem fazer nenhuma força. 3-0 sem fazer nenhuma força. Depois mais um. Podia ter feito mais. E sem tomar susto, né? Num jogo como hoje, cara, tem três jogadores que eu acho que eles não foram mal. Mas não estiveram na prestação que o torcedor precisava, né? Que foram o Pochettino, Marcelo Benevenuto, com a entrada no segundo tempo, o Júnior Santos, né? Que novamente matou alguns ataques. Mas eu não vou dizer que jogaram mal. O Júnior jogou pouco tempo de jogo, o Benevenuto deu alguns errinhos e tudo mais, e o Pochettino, nessa mudança de posição, de ritmo no jogo, ainda dá uns errinhos, mas ainda segura um pouco demais a bola, atrasa uns ataques, mas é um jogador que faz o jogo rodar muito bem, um jogador muito importante. Eu acho que vai desenvolver muito ainda ali. Então, para mim, são os 3 que não jogaram mal, mas poderiam ter jogado um pouco melhor. Agora, o positivo, eu vou fazer um top 3 aqui. Vou começar com o Hércules. Eu podia colocar o Caleb, o Carlos Alexandre, jogaram muita bola hoje, mas eu vou começar com o Hércules. O autor do terceiro gol, impressionante. Ele corre, ele vai atrás, ele abre na ponta, ele cria jogada, ele faz
faz gol. Cara, foi o terceiro gol do Hércules na Copa do Nordeste desse ano. E o Hércules marcou 13 gols com a camisa do Fortaleza. 11 como jogador profissional e 2 como jogador do time Sub-23. Em todos os 13 jogos que ele marcou, o Fortaleza venceu. Né? Então o Hércules marca, é vitória. Né? Um jogador muito bom, um jogador que eu vejo tendo uma grande carreira, jovem, forte, interessantíssimo de se ver jogar, bem completo, bem moderno, hoje novamente muito bem. Segundo lugar, cara, ele por boa parte do jogo foi meu melhor em campo, né? Boa parte do primeiro tempo ele estava no meu melhor em campo, e só perdeu esse lugar ali por causa do terceiro gol. O segundo lugar para mim fica com o Romarinho, né? Cara, que atuação de gala do Romarinho, uma temporada, eu acho que há muito tempo Jogou muito, né? Jogou demais, e há muito tempo eu não vi um Romarinho tão consistente dentro de campo. Por mais que a gente faça as críticas, por mais que a gente algumas vezes cobre o Romário, ele vem sendo, em 2023, um dos jogadores mais consistentes do Fortaleza. E hoje ele foi acima da consistência dele. Ele fez uma grande partida, foi muito bem em campo, deu assistência, criou diversas jogadas. Isso para mim só não foi o melhor em campo porque existiu um tal de El Gato, Juan Martín Lucheiro, 2 gols de artilheiro de camisa 9, uma assistência brilhante para o gol do Hércules. Um jogador que já chega a 9 gols pelo Fortaleza, já é o terceiro estrangeiro com mais gols da história do Fortaleza, atrás apenas de Silvio Romero e de Fred Maelman, um alemão dos anos 30. É um jogador que gosta de mata-mata, né? Literalmente ele marcou nas 2 fases da Libertadores que ele teve a oportunidade. Quer dizer, ele marcou na fase da Libertadores que teve a oportunidade contra o Maldonado, marcou contra o Ferroviário nas semifinais do estadual, marcou hoje de novo contra o Ferroviário nas quartas da Copa do Nordeste. É um jogador que vem mostrando que tem um gostinho por mata-mata, e é um ótimo jogador. E hoje não teve pênalti para ele precisar bater. Foram 2 gols bonitos de camisa 9, daquele que a gente gosta de ver. O Lucheiro, que com acho que 13 jogos, já coloca aí 9 gols e 3 assistências no currículo pelo Fortaleza. Uma média muito boa de momentos de gol na temporada, Lucas. Perfeito, Lucas. Ótima análise aí, jogou muito mesmo. Tem jogado muito, tem sido um dos grandes nomes desse time. Minhoca, você, como é que você viu individualmente esse Fortaleza? Quem não conseguiu se destacar, quem não aproveitou esse bom jogo e quem aproveitou demais, como o Lucheiro, como o Romarinho? Como é que você viu individualmente o Fortaleza hoje, Minhoca? Na ideia que eu imaginava que o Vojvoda pudesse escolher, eu estava suspeitando que o Dudu ia ser o escolhido. Mas como o Dudu ficou umas 2, 3 semanas de fora, né, por conta da lesão que teve, deu para entender a escolha dele pelo Ceballos. Mas o Ceballos tomou um amarelo muito cedo na partida, logo no começo do jogo. E durante o primeiro tempo, estava tendo muitas jogadas, o Ferroviário, sabendo que ele estava amarelado, jogava muito pelo lado esquerdo. E ele começou a ter uma sequência de faltas, assim. Eu falei, olha, isso aí, o jogo está tranquilo pro Fortaleza, 2-0, o Fortaleza já podia ter feito 3, 4, se quisesse. Mas basta que aconteça ali um erro e o Ceballos, às vezes, ele dá-se uns momentos que ele perde, né? O jogo contra o Botafogo no ano passado, por exemplo, na Série A, em que ele é expulso e tal. Às vezes falta essa leitura para ele de entender certos contextos. Ele ainda é muito afobado para esse tipo de situação. Então, acho que o Ceballos é um dos pontos que, já que o Luca mencionou dos jogadores aí que ele citou, o que eu acrescentaria é o Ceballos. Eu acho que ele teve um determinado risco durante o jogo, né, que poderia ter dificultado para o Fortaleza, não diria quanto a jogar. Acho até que se o Fortaleza tivesse perdido um jogador, acho que ainda teria mais qualidade, mas poderia ter deixado o jogo numa panorâmica diferente, porque o Fortaleza dominava, né? Aliás, controlou totalmente o primeiro tempo. Enfim, eu vou só citar mesmo, não vou fazer pódio, não, vou só acrescentar mais, no caso, o próprio Ceballos. Dos pontos positivos que o Lucas já mencionou, eu vou citar o Caleb, porque
eu acho que eu já falei aqui na semana passada, né? O Caleb já vem de grandes atuações e ele tem uma característica que ele não é tão rápido, ele não é tão driblador, mas toda vez que ele pega a bola, ele consegue se desvencilhar com muita categoria, sabe aquela... Ele tem quantos anos, Luca? 24? Acho que a Caleb tem 22, não? Assim, na idade dele, 24 ou 22, se for 22 é mais absurdo ainda. É um jogador de... 22. Pô, então, assim, é mais ainda. Impressiona a maneira como o Caleb tem total noção geográfica e periférica de, ao dominar uma bola, saber a hora de dar o passe, saber a hora de prender, saber a hora de dar um drible. É muito repertório para um jovem atleta. E talvez, e aí a gente acabou de falar do Hércules, né, que pode ser uma futura venda, o Caleb é um jogador que, no mínimo, pode ser uma referência técnica no Fortaleza nos próximos anos. Do que se projeta para esse Fortaleza dessa temporada, eu acho que ele pode ser dos jogadores que o Fortaleza tem no elenco. É claro que você tem o Lucero, que aí eu vou concordar muito com o Lucas, foi o melhor jogador da partida, mas o Caleb assim, a gente acabou de falar da questão do Pochettino, né? Que o Pochettino, de fato, está fazendo uma outra função. Mas o Caleb é um jogador que, cara, ele tem muita qualidade de visão de enxergar o jogo, de sair com a bola, de fazer contra-ataque. Então, é um jogador que tem mais... Assim, eu vi os jogos do Caleb na época do Atlético Mineiro, mas ao chegar no Fortaleza, sabe aquele cara diferenciado, que a bola chega e você, caramba, o Fortaleza tem um jogador de prateleira alta, pô, de prateleira alta mesmo. Ele seria um jogador titular do Corinthians, ele seria titular do São Paulo, sem sombra de dúvidas. E eu acho que o Fortaleza fez uma grande aquisição. Para mim, o Caleb é o jogador que, nas últimas partidas, que tem mais me impressionado de qualidade técnica, né? Assim, a maneira como ele consegue exercer total predomínio naquilo que ele está enxergando dentro de campo. Então, só apontando isso, mas claro, para mim o melhor da partida foi o Lucero. O Romarinho jogou demais. O Romarinho é um jogador que eu pego muito no pé e eu entendo porque realmente é um jogador que já mostrou muitas oscilações, mas eu concordo com o Lucas. Nessa temporada ele tem conseguido manter uma média alta de atuações, assim, boas atuações. O Romarinho às vezes não conseguia, às vezes, manter isso. E na partida de hoje, eu acho que talvez tenha sido a melhor partida dele nessa temporada. Assim. O que ele deu de canseira na defesa do Ferroviário não foi pouca coisa, não. E muito consciente, porque às vezes tem muito jogador que é muito rápido e velocista, mas não pensa direito, né? Ele não. Hoje ele pensou as jogadas de contra-ataque, todas muito bem executadas, e poderia ter saído muito mais gol, né? Se não é o Douglas Dias, colocou uma bola na trave e tal. Então, foi um jogador assim, que também me chamou muita atenção. Então, o Romarinho também entra nesse destaque positivo. Fala, Lucas. Eu queria, inclusive, chamar a atenção disso, mas é interessante uma coisa que você chama do Romarinho, de ele pensar as jogadas. Desde a temporada passada, eu venho notando o Romarinho um jogador que muitas vezes, antigamente ele tentava um drible a mais, ele ia até o fundo sem necessidade, ele não pensava bem a jogada. E eu venho notando um pouquinho mais desde a temporada passada que ele vem tentando fazer isso. Ele vem tentando ser um jogador que ele para e pensa no que vai fazer. Às vezes ele perde a bola por isso, às vezes ele é desmarcado, mas ele vem fazendo isso muito bem, né? E essa temporada eu acho que vem sendo a temporada que ele consegue. Claro, agora a gente já está falando de uma boa sequência de jogos, né? Que ele vem conseguindo fazer isso melhor. Eu venho notando esse amadurecimento dele dentro de campo e, com isso, a evolução das partidas do Romarinho, né? Que é um jogador que, mais uma vez, vai se reinventando dentro do Fortaleza. Perfeito, perfeito. Minhoca, temos um superchat para você aqui, ó. Gol do Brasil agora, enquanto eu abrir aqui. Se for o que se empatou. Se Galvão estiver gritando aqui, gol do Casimiro. Ó, Cláudio Carvalheiro, Mata Leão. Abraço ao Thiago Minhoca com TH. É alguma piada interna, não? Segundo ele, é meu fã, mas quando ele mandou a primeira vez a mensagem, ele mandou Thiago sem H. Eu falei, como é que o fã não sabe? Errar o nome do cara é foda. Como é que o fã não sabe o nome correto, né? Teoricamente, da pessoa que ele admira. Ele deve ser seu fã, Minhoca, pela sua qualidade aí de fazer o Minholike. Então, peça aí, meu amigo. Estamos com a nossa live bombando. E deixa eu ver aqui a quantidade. Tá fraco o like, viu? Nem eu dei like ainda. Vou dar agora aqui. 51, só uma coisa aqui. Uma boa ideia. Que frango o gol do Brasil. Casemiro, vou até ver aqui. Frangaço. Foi chute de fora da área, foi isso? Foi, o Bono aceitou.
E Bom, o Mano bom goleiro, bom goleiro. se tornou recheado molhado aí. Vai, Minhoca, Mas, pede like. Eu tenho mais uma coisa para falar aqui do Fortaleza antes da gente ir embora. Pronto, beleza. Galera, aproveitando, ó, a gente está aqui sábado, são 8h30 desse sábado aqui, 25 de março. Data magna. Eu estou aqui tomando uma cervejinha. Tomando, não é cerveja, isso aí é suco de alguma coisa. Que tem espuma. Aqui, Lucas, eu não sei se aí é. Aqui a gente está. Hoje é feriado, né? Em Fortaleza, né? Data magna. Data magna. Feriado no sábado é chato, velho. Não, para quem. Você fala isso, não é que você que trabalha no sábado. Exatamente. Trabalho, porra. Eu aqui, porra, trabalhando. Não, mas você não acorda 8 horas da manhã para trabalhar no sábado. Hoje eu acordei 10. E aí, para você que está acompanhando, a gente faz aqui esse conteúdo aqui para muita gente. A gente é um grupo de pessoas que a gente tenta ao máximo. Eu sei que muita gente discorda de certas opiniões da gente. Às vezes a gente comete erros, é verdade, mas nós estamos aqui dando cara a tapa, entendeu? E a maneira de você sempre contribuir e ajudar aqui, além de você falar no chat, é liberado, é de graça, você fala o que quiser, desde que seja com respeito, sem, obviamente, passar o limite, porque senão aí leva um bloquezinho. E a maneira de você colaborar com esse conteúdo, para a gente ter muito mais conteúdo para você, é deixando o like, que é uma forma muito simples, é totalmente fácil. Você embaixo da tela, que está aparecendo aqui a imagem, você tem lá um botão do polegar para cima, aperta e já ajuda bastante, porque aí o nosso conteúdo fica mais compartilhado para mais pessoas e consegue chegar a mais gente. Então, a gente pede encarecidamente para que você colabore. Minhoca, perfeito. Enquanto você falava, a gente ganhou 110 likes aqui, só para... Tá. Eu pensei que o Brasil virou. Mas enquanto você falava... 110 likes é melhor do que o Brasil virando. Não, total. E a gente pode melhorar, né? Podemos melhorar, inclusive, esse número aí. Então, galera, deixem o like, não custa nada e ajuda demais aqui o projeto, a entrega dos nossos vídeos no YouTube. Se inscrevam também aqui no canal, que é importante para a gente aqui, para o podcast 45 minutos. Mas, Luca, Minhoca, meus amigos que estão aqui no chat nos acompanhando, nossas mais de 300 pessoas, eu queria fazer uma pergunta aqui. Essa pergunta eu acho que foi feita para Lucero depois do jogo. Luca, vou começar com... Na verdade, a pergunta é para você. Minhoca vai ficar aí de espectador. Se quiser opinar também tá liberado. E para quem está no chat aqui, quem quiser responder, botar um superchatzinho aqui, a gente vai comentando e vai lendo aqui a resposta da turma. Quer pegar o Ceará na semi? Ou é melhor secar amanhã, pegar e torcer para o Sergipe, pegar o Sergipe para estar mais tranquilo? Qual é o sentimento? Lembrando que o Fortaleza perdeu as duas esse ano, né? Rapaz. Pensando que não tô. Assim, por um lado é legal pegar o Sergipe, porque é um time tecnicamente mais fraco, pela brincadeira com o Ceará e tudo bem. Vem. Vou roubar aqui a frase do Galvão Bueno, né? Ganhar é bom, mas ganhar do Ceará é bom demais, né? Então, não vou aqui subir no cavalo e dizer que a vitória é certa, mas, cara, o que vier vai ter seu valor, né? O que vier vai ter seu valor. Clássicozinho é muito gostoso, é bom pro futebol cearense, é bom jogar um jogo desse num nível técnico alto, mas se o Sergipe quiser também aprontar um negocinho ali amanhã, não acho que o torcedor do Fortaleza vai reclamar nada, não. Eu acho que ele vai passar longe de reclamar. Ele vai se divertir muito. Vai. Ele não vai reclamar, ele vai se esbaldar. Pô. No grosso, eu acho que a turma prefere o Sergipe, né? Assim, não, acho que prefere o Sergipe. É porque... Mas não é nem para não pegar o Ceará, bicho. É pela putaria. Aqui vou colocar o negócio pegar certo. Um time mais fácil, porra. Se fosse Sport ou Sergipe, ia querer Sergipe. Sabe assim? Mas aí é mais por conta das eliminações que o Ceará teve, né? Para a CRB do ano passado, para Iguatu. Que obviamente poderia ter passado e ter o Fortaleza sido campeão em cima do Ceará. Só que aí é que tá, né? O Ceará, como vem de eliminações, para o torcedor do Fortaleza, que já vem no embalo de tiração de onda, seria mais uma, né? Seria mais uma. E claro, e aí junto com isso que você mencionou, Lucas, que é a questão o jogo se torna mais atrativo para o Fortaleza, né? Pegar o Sergipe do que o Ceará.
Agora sim, eu vejo que se isso acontecendo, né, confirmando o clássico que vai ser no meio de semana, a gente vai ter 3 clássicos que... E aí é um ponto que eu acho que eu tenho dúvidas do Fortaleza, não da capacidade do Fortaleza. Obviamente, o Fortaleza é mais time que o Ceará hoje em termos de elenco. Mas eu digo mais pela questão psicológica, né? Porque quando teve a vitória no primeiro clássico, é quase como se você falasse, tipo assim, não, teve talvez uma... Quer dizer, teve a desatação do Fortaleza, né? Os 10 primeiros minutos, o Fortaleza toma 2 gols. E depois o Fortaleza diminui o placar e não consegue empatar. Mas no segundo clássico, apesar de não ter sido a equipe titular, a equipe reserva, já se torna um efeito psicológico para o próximo duelo que vai acontecer. Se não acontecer na Copa do Nordeste, vai acontecer no próximo sábado, né, pelo Campeonato Cearense, o jogo de ida. Então, para o Fortaleza, eu não tenho dúvida que o próximo duelo do Clássico Rei vai ser aquela coisa. A gente tem que dar uma resposta. A gente precisa vencer o Clássico, porque a gente fez o investimento que fez, a gente tem o elenco que tem, para não ficar, obviamente, uma temporada sem vencer, no caso do Ceará. Então, eu acho que tem esse aspecto emocional para o jogo. Eu acho que o Fortaleza vai jogar muito trincado, sabe assim, muito focado com um possível clássico que possa acontecer na Copa do Nordeste e mais que já está garantido, pelo menos, na final do Cearense.